Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante-se e arrume a sua cama. Atos capítulo 9 versículo 32 ao 34. Pedro viajava por toda parte, e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Como o Evangelho chegou a Lida? O Evangelho, provavelmente, chegou a Lida logo após Pentecostes, após a perseguição aos cristãos que se espalharem devido à perseguição. Depois da perseguição, a Igreja Espiritual de Jesus passava por um período de paz na Judéia, Galiléia e Samaria. A Igreja estava sendo edificada e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número de membros, vivendo no temor do Senhor. Pedro ora por curas e prodígios. O crescimento numérico da Igreja é algo desejado por todos nós. Queremos ver a Igreja crescendo, ampliando suas tendas e tornando-se forte e influenciando outras pessoas a seguirem a Jesus, não sendo influenciadas pelo mundo. Provérbios 14. O temor do Senhor é fonte de vida, e afasta das armadilhas da morte. Continuar andando e crescendo, avançando, continuar renovando a mente, mudando a maneira de pensar, de agir, de ser. Será que estamos nascendo de novo? Estamos mudando o comportamento? Será que estamos deixando de ser criança em sentido espiritual? Será que estamos renunciando ao nosso eu? Renunciado ao pecado? Será que estamos seguindo a Jesus? Será que estamos renovando nossa mente, mudando nossa maneira de pensar, de agir, de comportar conforme os ensinamentos de Jesus? Efésios capítulo 4 versículo 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Para ser alguém espiritual, não basta ter conhecimento da Bíblia. Precisa praticar. Esforçar, renunciar ao pecado, rejeitar qualquer coisa que possa nos afastar de Deus. Podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Uma pessoa espiritual pensa de modo muito diferente de uma pessoa carnal. Provérbios 14. O sábio é cauteloso e se afasta do mal, mas o tolo é imprudente e autoconfiante. Pedro muitas vezes ele não agiu como uma pessoa espiritual, e sim carnal. Mas ele perseverou e Pedro foi transformado pelo Espírito Santo e passou a ser mais espiritual do que carnal. Segundo Pedro capítulo 1 versículo 5, por essa razão, façam todo o esforço possível para acrescentar à sua fé a virtude, à sua virtude, o conhecimento, ao seu conhecimento, o autodomínio, ao seu autodomínio, a perseverança, à sua perseverança, a devoção a Deus, à sua devoção a Deus, o amor fraternal, ao seu amor fraternal, o amor a todos. Crescimento espiritual na graça, no conhecimento, no temor do Senhor, no amor, na fé, esperança, paz, benignidade, bondade, mansidão, seguindo a Jesus, obedecendo aos ensinamentos de Jesus, adquirir maturidade espiritual, para se parecer com Jesus. Deus dá o crescimento a tudo que tem vida na terra. Todos os seres vivos se beneficiam com o processo de crescimento. A Igreja precisa crescer em quantidade e qualidade. Permanecermos no processo de transformação. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A cidade de Lod na planície de Saron, a uns 18 quilômetros de Jope, que é conhecida também pelo seu nome grego Lida, fundada pelos israelitas conforme está descrito no livro de Crônicas. 1 Crônicas capítulo 8 versículo 12, estes foram os filhos de Elpaal, Éber, Misã, Semed, que fundou Ono e Lod com seus povoados. Em Esdras capítulo 2 versículo 33, é mencionado como uma das cidades cujos habitantes voltaram para habitar após o cativeiro babilônico. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, é chamado pelo nome de formas diferentes nas Escrituras, pelo seu equivalente Cefas, o mesmo que Pedro, pelo hebraico Simeão, pelo grego Simão,
e a combinação, junção Simão-Pedro. Pedro e seu irmão André eram pescadores, moravam na aldeia ou cidade pesqueira de Betsaida, situando-se nas margens do Mar da Galileia. Associados aos pescadores Tiago e João, também irmãos, que eram seus parceiros. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, sendo levado a Jesus por André, seu irmão e discípulo de João Batista. E foi João Batista quem apresentou Jesus para André, irmão de Simão Pedro. João Batista, que estava com 2 dos seus discípulos ao ver Jesus caminhando, apresentou Jesus: "Vejam o Cordeiro de Deus." Quando os 2 discípulos o ouviram dizer isso, eles seguiram Jesus. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiu a Jesus. André encontrou seu irmão, Simão Pedro, e disse que tinha achado Jesus o Messias e levou Simão Pedro até Jesus. João capítulo 1 versículo 42, e levou a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: "Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. Lucas capítulo 7 versículo 28, "E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele." Pedro realiza viagens missionárias anunciando o evangélico. Visita os irmãos que estavam na cidade de Lida. Lá Pedro encontrou Enéas, paralítico há 8 anos. Permanecia no mesmo cenário por um período de tempo de 8 longos anos, mesmas paredes, mesmo lugar, mesma rotina, mesmas dificuldades, mesmos desafios diários, desconforto, feridas, impossibilidades, dependência, vulnerabilidade, descontentamento, medo, tristeza, decepção, frustração, ansiedade, desânimo, insônia, falta de esperança, prostração, indisposição, abatimento, apatia, amargura, preocupações. Enéas não nasceu paralítico, ele ficou, algo que aconteceu. Não foi relatado o motivo de sua paralisia. Esperar não é fácil, mas o Senhor vai renovando nossas forças, emoções. Desde a queda, o caráter do homem também caiu, e continua caindo cada vez mais, precisa ser regenerado. Passamos a viver em um mundo contaminado pelo pecado. O pecado contamina a alma e o corpo, levando à morte física e espiritual. Em um mundo cheio de aflições, Jesus é o único capaz de nos conduzir pelo caminho certo. Pedro achou Enéas. Isso sugere que Pedro achou alguém que precisava do Senhor Jesus, precisava ser salvo, liberto, ter um encontro com Jesus, conhecer a Jesus, seguir a Jesus, andar nos seus caminhos, perseverar. Pedro deixa bem claro que não é ele mesmo quem está realizando a cura, mas ele usa o nome do Senhor Jesus Cristo. Através da cura do corpo, houve a cura espiritual. A fé dele foi despertada. Jesus cura o corpo e cura a alma e o espírito. Jesus nos livra da pior doença, o pecado, que leva à morte eterna. João capítulo 1 versículo 4, "Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens." Pedro acompanhou, presenciou os milagres de Jesus. Pedro era um dos presentes no dia de Pentecostes, foi revestido do Espírito Santo, de poder, nos anos da igreja primitiva. Mateus capítulo 9 versículos dp 35 ao 38, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara." Parecido com o que Jesus fez, a cura do paralítico levado até Jesus, foi descido pelo telhado. Jesus disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Também curou o paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos. Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." A diferença é que Jesus quem fez o milagre no seu próprio nome, e Pedro usou o nome de Jesus, e foi Jesus quem fez o milagre.
Pedro deixa bem claro que não é ele quem está realizando a cura. Paralisado, no leito do sono, onde nossos valores estão revirados, acostumados a ver o mundo desarrumado. No leito da enfermidade, da paralisia, dos machucados, das dores, das aflições, humilhações, maltratos, traições, enganos, tristeza, orgulho, soberba, vanglória, ira, ódio. Temos que escolher seguir a Jesus todos os dias. Com nossas atitudes e comportamentos demonstramos a quem estamos escolhendo, a Deus ou ao diabo. Às vezes nos levantamos todos os dias sem nos importarmos em arrumar aquilo que está bagunçado em nossas vidas. Pequenas atitudes que podem trazer mudanças nos nossos hábitos errados, vamos mudando nosso caráter para pior, afetam nossas vidas diariamente. Começam pequenos, vão se acumulando, vão ficando grande. São pequenos hábitos errados, comuns e que as pessoas costumam realizar de maneira automática, mas que se acumulam e viram grandes problemas. A pessoa vai transformando seus pensamentos em hábitos que certamente influenciarão a cauterização, aplicar cautério, neutralizar, tornar insensível. O pecado adormece o senso moral. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O pecador vai somando pecado a pecado, o pecado tem consequências. Pecados que se acumulam e fedem e chegam até Deus o fedor, pecados que vão nos distanciando cada vez mais de Deus. Em nossa caminhada cristã, ainda estamos propensos a pecar, a tropeçar, a cair. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Depois de sair da paralisia espiritual, arrumar a cama. Não estava mais paralisado, então o próprio Enéas poderia fazer a sua cama, sem depender mais dos outros. Não era mais um lugar fixo, onde estava preso, indica que não voltaria para a cama naquele momento, era só um lugar de descanso, para depois continuar, que iria se esforçam para buscar a Deus constantemente, esforçar para evitar o pecado constantemente, não seria dominado pelo pecado, andar em obediência, caminho do arrependimento, não desviar do caminho reto, desviar do mal. Ser perseverante, constante, prudente, vigilante. Jesus nos cura e nos tira do pecado, mas ainda precisamos arrumar as nossas camas. Depois da libertação, da cura, da salvação, nós ainda temos que arrumar a nossa cama, andar, seguir a Jesus, renunciar ao pecado, esforçar. Não podemos continuar com as atitudes que tínhamos antes, velhos hábitos, vigiar, orar, perseverar. Jesus havia dito a Pedro para apacentar as ovelhas dele, ou seja, ovelhas de Jesus, inclui-se Pedro também era ovelha. Pedro provavelmente fez muito mais em Lida, evangelizou, e incentivou, procurou estabelecer a igreja na fé. Nessa cidade havia uma igreja, que ficou mais ativa, viva com a cura de Enéas, a obra foi avivada, os habitantes de Lida e Sarona se converteram ao Senhor, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Deixando o passado para trás, não olhando para trás, fixou a sua atenção em Cristo. Enquanto Pedro está em Lida, existe essa mulher cerca de 19 quilômetros, na cidade costeira de Jope, essa mulher chamada Tabita, esse é seu nome aramaico, seu nome grego é Dorcas. Essa mulher era uma costureira de muitas boas obras, muito conhecida por sua bondade, ela adoeceu e morreu. Mandaram buscar Pedro, ela foi ressuscitada no nome de Jesus. Deus pode realizar grandes milagres e poupar seus filhos da morte como fez com Daniel na cova dos leões ou até ressuscitar como fez com Dorcas. Mas também pode não fazer como Estevão, Tiago, João Batista, Nabote, morreram na fé, o mais importante é a salvação. Glórias a Deus, aleluias!